Olá, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Pode Vencer. Hoje estamos aqui com o Gabriel, que faz parte, da equipe da Plane. E a Plane é a empresa que nos representa nesse processo que nós temos de atendimento de consultorias empresariais, atendimentos pessoais. E o Pode Vencer é um espaço onde nós debatemos algumas situações ligadas a questões de comportamento para poder ajudar o nosso público a ter uma situação de vida melhor. E o nosso bate-papo hoje vai ser a respeito de constelação. Nós vamos conversar um pouco a respeito sobre isso, tirar algumas dúvidas, mas muito mais na prática do que propriamente trabalharmos teoria, né? Vamos trabalhar a essência desse processo. Então sejam bem-vindos e vamos ficar juntos nesse bom bate-papo. E aí, Gabriel? Bom dia, tudo bem? Viu? Vamos falar de constelação. Então, explica pra gente o que é a constelação. Legal. Constelação, ele é um processo terapêutico cujo o propósito dele é ajudar a gente a olhar para a nossa memória familiar. Todos nós temos uma memória da nossa família. Isso é muito simples da gente entender, da gente saber que as pessoas viram para você e dizem assim, cara, a cara do teu avô, né? Ou a cara do seu bisavô. E se você nunca viu seu bisavô, você não conheceu ele, né? Tá, mas aonde que está essa informação? Como é que eu tive acesso a isso, né? Como é que eu tenho essa história junto de mim? Então, basicamente, se nós formos falar a essência do processo da terapia da constelação, ele está baseado em algo chamado campo morfogenético, que foi descrito, né, por um inglês, um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que ele fala desses campos emocionais. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que todos nós trazemos uma memória da nossa história familiar. Então, a gente repete alguns comportamentos, às vezes, da história da nossa família. Do mesmo jeito que repetimos comportamentos legais, comportamentos bacanas, né? Mas muitas vezes também repetimos alguns comportamentos que não são bons, né? Alguns processos repetitivos que têm aí dentro. Então, quando a gente fala que vai fazer uma terapia de constelação, nós estamos basicamente dizendo o seguinte: eu vou olhar para a história da minha memória, aquilo que está guardado dentro da minha história, e ver se tem algo que eu possa olhar de uma maneira diferente ou ressignificar esse olhar para poder ter uma vida melhor. Peraí, então a constelação ela trata o meu registro nesse campo. Isso, exatamente. Toda a história dos nossos antepassados, né, nós temos um registro, é um campo, uma memória. Vamos pegar o exemplo da nossa própria família, né? Quando nós olhamos para as mulheres das nossas famílias, a gente vê que elas usam brincão, vestido grande e tudo mais, né? Eu tinha um tio, né, tio-avô, né, que era chamado de cigano, ou seja, tinha pinta de cigano. Então aí você começa a olhar as suas origens. Eu tenho descendência italiana, então quando eu olho para o meu comportamento e olho para o histórico da minha família, eu repito o comportamento deles, os meus hábitos, o gosto de comer, né? Nós não temos na nossa família os nossos crianças que gostam de comer macarrão branco, por exemplo, né? Veio de onde isso? Aí logo alguém fala assim, nossa, igualzinho o avô dele, só comia macarrão branco, né? Mas quem contou para essa terceira geração já que alguém lá gostava de comer macarrão branco? Então, ou seja, está registrado. É uma memória, né, que está num campo emocional, tá? Onde fica o registro da nossa história familiar. Entendi. E que ela é usada para que tipo de tratamento? Para tratar o quê? Então, existe aqui um amplo aspecto de possibilidades de tratamento. Então, quando a gente recebe uma pessoa que quer fazer um processo, né, uma constelação, a gente logo pergunta e faz uma entrevista com ela, primeiro para poder entender o tema, saber o que está acontecendo, qual é o processo dela. Que é muito comum, às vezes a pessoa vir para uma terapia, mas não, cara, ela tem que procurar um médico, né? Ou ela tem que procurar um psiquiatra, né? Não, mas aí você faz um estudo e você começa a entender que não, que é um processo repetitivo da sua família, né? Que é algo que se repete sempre, né? Dentro da história. E na entrevista a gente vai constrói como se fosse uma árvore genealógica e vai olhando para essa construção e vai perguntando para a pessoa se ela tem informações, que informações já passaram para ela. Tá? E aí você começa a entender se ela de fato precisa passar por um processo como esse. O que a gente não pode pensar é que
Puxa vida, coach vai resolver meu problema da minha vida. Ah, fazer um PNL com o Alcione vai resolver o problema da minha vida. Ah, fazer uma sessão de constelação vai resolver o problema da minha vida. Não, não é isso, né? Todas essas condições ou todas essas ciências, vamos dizer assim, né, essas possibilidades, elas abrem para nós condições de podermos olhar para a nossa história e buscarmos solução dentro do nosso processo histórico. Então, não podemos tomar como que qualquer uma dessas terapias elas são finais. Elas não são finais. Elas são ferramentas que abrem o nosso entendimento para a nossa própria história e nos permite olhar para nós mesmos de maneira diferente e para a nossa história também de uma maneira diferente. Então a constelação, ela, vocês posso dizer, trata, mas digamos assim, ela olha para o meu histórico familiar, de atitudes ou pensamentos que eu tenho, comportamentos que eu tenho hoje, só que é de herança familiar. Por exemplo, como você disse do macarrão branco, ou meu avô agia assim, então ajo assim, ou um tio que eu não conheci, por aí vai, é isso? Exatamente. Nós temos comportamentos que são comportamentos adotados na atualidade. Ou seja, que eu estou incorporando ao meu processo de vida. Mas tem comportamentos que às vezes você repete e não sabe por quê, nem como e nem de onde, né? Isso não implica, né, que eu não tenho responsabilidade sobre os meus comportamentos adotados. Isso quer dizer que eu trago comigo um registro, mas eu tenho a livre opção de fazê-lo ou não fazê-lo. Porque não é como se eu estivesse dizendo, eu só estou repetindo o que fizeram lá no passado, né? Não, não é isso. Ou seja, eu tenho aqui dentro de mim uma tendência, né, porque é como se eu tivesse registrado na minha memória alguns acontecimentos. Então, eu olho para esses acontecimentos durante um processo terapêutico e trato eles de maneira diferentes. Vamos pegar aqui um exemplo qualquer, né? Você está fazendo um processo, atendendo uma pessoa, e ela diz assim: olha, eu venho de uma família que muitas pessoas bebem muito. Há um processo repetitivo. Esse processo repetitivo, ele pode ser simplesmente um hábito gerado, e esse hábito ele foi realimentado com o passar do tempo, e aí, quando ele foi alimentado, ele se transformou num vício. E aí você olha para aquela família, ou seja, aquela família tem um vício instalado com o processo da bebida. Então vamos olhar para isso, o que desencadeou esse processo? Foi determinados comportamentos? Que situações que foram essas? E aí a gente ensina, né, o paciente ou o cliente a olhar para essas realidades com amor, porque todo o sistema emocional ele tende para o equilíbrio do amor. Tudo está focado no amor. Então, você ajuda a pessoa a observar, a olhar para essas realidades e, a partir de então, buscar adotar um novo comportamento. Oh, mas então eu já saio da constelação com um comportamento novo? Não, a constelação abre para você a possibilidade de enxergar, de perceber, de ver essa realidade. E a gente sabe perfeitamente que quando eu observo, eu enxergo algo meu, eu estou a 90% do processo de cura da minha vida. Entendi. E quem que está apto a fazer a constelação? Qualquer um pode ser um constelador? Como que é? Então, aí existem algumas situações, né? Você sabe que eu faço PNL, que eu faço coach, que eu faço constelação. O que eu tenho observado? Eu tenho observado o seguinte: nós estamos vivendo no Brasil hoje uma enchente de novos conhecimentos, tá? E esses novos conhecimentos, eles são distribuídos muito à vontade, e que até aí é ótimo, né? Eu acredito também que os conhecimentos precisam ser distribuídos com muita liberdade para todas as pessoas. Mas o que acontece? Acontece que muitas vezes as pessoas, no afã, às vezes até no desejo de ajudar o outro, começam a exercer determinadas profissões, mas que não têm uma qualificação adequada para isso, ou não têm uma vivência para isso. Então, diríamos que o requisito principal é que a pessoa passe por um processo de formação. Então, ela tem que buscar o quê? Uma escola ou um profissional que dê uma formação de qualidade, que seja uma escola séria, né, que tenha um número de horas necessárias para se cumprir um processo de formação, tá? Então, isso é de extrema importância.
Mas eu acho que o importante é, quando você vai procurar um profissional, não vá em qualquer profissional. Faça uma investigação da vida dele. Investiga ele. Vai ver as mídias sociais dele, vai ver a vida dele, vai ver o comportamento dele, para ver se ele tem essa capacidade de poder te ajudar. É muito simples. Quando eu sou contratado por uma empresa para fazer um processo de transformação humana da empresa, o cara pede que eu mande meu currículo. Tem empresa que pede que eu mande os meus certificados, que mande as cópias. Aí eu vou ver, eles já me investigaram, eles já ligaram para outra empresa, eles já buscaram informação. Ou seja, então, existe uma ampla pesquisa para você ser contratado. O que acontece é que, às vezes, as pessoas, na sua necessidade, precisando de alguma coisa, vê aquilo que o preço está legal e eu posso fazer e eu vou lá fazer. E, às vezes, acaba não tendo o resultado esperado. Então, para ser constelador, precisa de formação. Exatamente, precisa. E aí eu diria que não só formação em constelação, ela precisa ser associada a muitos outros conhecimentos, tá? Outros que você tenha que possa te dar o embasamento para poder fazer um trabalho como esse. Para mim, eu tenho plena convicção que o que me dá embasamento é a minha espiritualidade. Aí depois da minha espiritualidade, aí eu tenho coach, eu tenho PNL, eu sou formado em administração, estudei muito o processo de psicologia, né, principalmente voltada para o marketing, que é a área da administração, e que levou meu conhecimento. Aí eu fui estudar também o processo de constelação. Então aí te dá uma bagagem para você poder fazer um trabalho legal. Mas principalmente ética, comportamento, postura. Eu acho aqui que está a grande sacada de você encontrar um profissional legal que possa te ajudar de uma maneira bacana e de uma maneira diferente. E principalmente que seja um profissional que tenha um olhar para ajudar o ser humano e não para fazer faturamento. Você falou um trem interessante. Você falou que um dos fatores que está ligado é a sua espiritualidade, né? A constelação, ela tem relação com a espiritualidade ou não? Eu poderia dizer para você o seguinte: tudo na vida é conectado, tudo é sistêmico. Mas quando eu fiz a minha primeira aula de constelação, eu voltei para casa pensando assim: será que eu devo continuar nisso? E aí eu fui estudar, né, vários livros, né, do Rupert Sheldrake, que é um biólogo que participou disso tudo, né, dos campos morfogenéticos. Fui entender um pouco da ciência. E aí um dia me aconteceu algo muito legal, porque eu comecei a rezar e pedir para o meu Deus que ele me dissesse se eu devia mergulhar em algo disso, que isso era bom para mim, isso era bom para a minha vida, né? E Deus mostrou para mim qual é a diferença de um dom espiritual e de um acesso a um campo morfogenético. Eu estava um dia num acampamento, né? Sentei ao lado de uma pessoa e senti o campo daquela pessoa e percebi que essa pessoa está uma confusão. O corpo dela está muito confuso, né? E aí me veio aquela intuição que vem de Deus, né? Legal, né? Tá confuso, tá? Isso é campo morfogenético. Agora pergunta para ele se ele está confuso por causa disso, disso e disso. Não vou comentar aqui o que é, porque não é legal, né? Aí eu virei para ele e falei assim: puxa, aconteceu isso na sua vida? Ele falou: nossa, aconteceu, cara, minha vida tá uma desordem. Aí me veio ao coração: você captou? Uma coisa é o campo, você sente as emoções, que está bagunçado, mas você não sabe o que é. Agora, a unção do Criador é diferente. A unção do Criador te diz o que é. Então, eu vejo que a gente pode ajudar as pessoas de múltiplas maneiras, né? Aquelas que estão dispostas a ir viver uma experiência, né, de fazer um retiro, de fazer um acampamento, vivem experiências de profundidade com o seu Criador. Aquelas que não estão, puxa, eu quero cuidar de uma pequena situação da minha vida, quero cuidar de uma área. E até mesmo quem já passou por essas experiências, muitas vezes precisa fazer alguma coisa para destravar algumas situações da sua vida. Essa pergunta é até para sanar uma dúvida que era minha mesmo, né? Porque eu não tenho ciência de dizer se a igreja diz que é certo ou se não é.
Mas, enfim, a constelação é uma ciência, né? Ela ainda não é considerada uma ciência. Por quê? Porque há algo ainda que tem muito a se descobrir. É algo que se tem muito a evoluir. Então, tem muita coisa ainda a vir a tornar isso claro, tá? Vamos dizer assim que é algo... Ah, mas já tem uns 30 anos. Não, eu diria que 30 anos é embrionário para o desenvolvimento de um processo, né? É algo ainda muito novo, é algo muito cedo. Então, tem muita coisa a ser desenvolvida. O que está por trás disso qual é o grande temor de quem está na espiritualidade? É de acessar algo que não seja benigno, e sim acessar algo que possa ser o quê? Maligno para a sua vida. Esse é o grande cuidado, tá? Mas isso também não elimina a possibilidade de ocorrer mistura na cabeça dos profissionais que estão por aí. Isso ocorre, tá? A gente não pode negar essa possibilidade. Isso ocorre em mistura na cabeça de muita gente que está por aí no mercado, né? Então, por isso que eu sempre digo, busque um profissional que trabalhe de maneira isenta, que ele está lá apenas para te ajudar a resolver a sua questão, de maneira isenta. Ele não está lá para te induzir, ele não está lá para te conduzir dentro do processo daquilo que ele acredita certo ou daquilo que ele acredita errado, né? Porque quando você se dispõe a ir fazer um retiro de espiritualidade, você está dizendo assim, eu estou indo lá porque eu estou disposto a entender a espiritualidade do Alcione e viver a espiritualidade dele. Quando você está contratando o Alcione para ser o seu profissional de coach ou de um processo terapêutico de PNL, está dizendo, eu estou contratando ele para que ele me coloque à disposição esse conhecimento que ele tem. Eu não estou contratando a espiritualidade dele. Então, acho que a gente tem que ter muita clareza enquanto esses papéis se distinguem e como que a gente pode trabalhar de maneira muito legal. Aí deixa eu te perguntar, que tipo de pessoa, de pessoa não, que tipo de problema ou que eu, por exemplo, esteja tendo que você me indica, falou, ó, cara, já pensou em fazer uma sessão de constelação? Em que tipo de situação você acha que a constelação pode ser o canal certo? Eu diria assim que a forma mais simples de você decidir entre ir fazer uma sessão de terapia ou não está em você olhar para o processo da repetição. Depois disso, é você ir para um profissional que te entreviste para poder ajudar você a identificar se sim ou se não. Então, é muito comum para mim, depois da entrevista, dizer, cara, não é isso, tá? Vai ver outra coisa, vai procurar outro profissional, toma outro caminho, né? Mas o que me leva a tomar a decisão de procurar uma? Pode ter uma repetição na história, tá? Isso se repete. Eu escuto contar que aconteceu com meu bisavô, com meu trisavô. Eu vejo isso se repetindo na história da minha família, né? As cidades menores, né, ou os grupos familiares, é muito comum as pessoas dizerem, não é? Nossa, família tal é de tal jeito, família tal é de tal maneira. Tá, mas quem levou essas famílias a serem assim? Foi uma força de um hábito que foi se instalando e esse hábito virou um vício comportamental? E é claro que volto a salientar, né? Existem vícios comportamentais que são fantásticos, que são para a vida, mas tem vícios que são destrutivos, que destroem a vida. Então, quando eu tomo uma decisão puxa, eu quero ir para lá porque eu quero olhar para essas coisas que estão destruindo o processo da minha vida. E é por isso que é legal a gente usar várias ferramentas. Às vezes a pessoa eu falo, cara, vai viver 10 sessões de coach, que isso vai ajudar você. Não vai adiantar nós abrimos aqui uma terapia de constelação, né? Ou às vezes o cara está no coaching, porque cara, é legal você fazer um processo assim. Do mesmo jeito que é muito comum eu dizer para o meu cliente, cara, vamos parar na segunda sessão. Mas como? O senhor vai parar? Não tem problema, cara, vamos parar. Mas você precisa procurar um profissional de saúde. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, tá? Isso é muito comum acontecer, né? E eu faço isso com muita naturalidade. Também da mesma maneira como às vezes eu recebo alguns pacientes que são oriundos desses profissionais, porque percebem que cumpriram lá o seu papel com essa pessoa e agora eles precisam dar um passo além na sua história. Aí manda para um profissional como coach e tudo mais para poder ajudá-lo aí nesse processo, tá? E o processo de constelação é igual as pessoas dizem assim, nossa, mas eu tenho que fazer sessão sempre? Não, cara, é uma sessão só e um abraço, até logo. Como assim? Não,
É, a gente vai olhar para um problema, né? Quando você olha para esse problema, pode se abrir um universo de conexões mentais e você entender uma série de coisas na sua vida. E aí você deixa isso reverberar no teu coração, na tua mente, deixa a coisa acontecer, né? Eu tenho clientes que dizem assim, 2 anos depois, aquela sessão que eu fiz ainda parece que ainda continua mexendo comigo. Eles falam: "Ah, mas quando que eu volto?" Cara, fica tranquilo. Deixa isso tudo acontecer primeiro, aí depois você vai ver, você vai voltar para um outro problema, para uma outra situação, mas para essa aqui você não vai voltar mais. Isso aqui está ok, né? Então esse é um princípio muito interessante, tá? Ele não é um processo de repetição. Tá, mas aí você pode até, vou eu fazer a pergunta no teu lugar, né? Puxa, mas ele pode terminar um processo desse e ser necessário ir para um processo de terapia? Pode acontecer. Pode. E pode ficar lá vários meses, até anos, né, dando um processo. Pode acontecer. Existem casos e casos, realidades e realidades. Eu acho que tem mais a ver com uma coisa é a gente ter a capacidade que chamamos de estado de consciência, né? Outra é a ferramenta para que nós usaremos para chegar a um determinado resultado, né? Ah, quero ficar bem aqui, mas eu não tenho estado de consciência, não estou bem, não estou com a mente tranquila. Isso. Talvez para ajudar a clarear essa questão é assim, você pode fazer constelação e workshop. Então você tem uma série de pessoas e essas pessoas representam você, representam seus familiares e captam algumas sensações do teu campo morfogenético através da sinestesia, né? Que são neurônios pelo corpo todo. Mas às vezes eu estou numa empresa e eu não tenho nada disso. Eu falo para o cara, pega essa caixa de clips aí para mim, olha. Esse clips aqui vai ser você, esse aqui vai ser sua mãe, seu pai. E coloca eles aí. Aí o jeito que ele coloca os clipes, eu falo assim, puxa, mas você colocou você em superior a teu pai, né? Mas é assim que é, cara. Meu pai não tem juízo, não. Se eu não fizer isso, ele já dá para mim uma dica. Ou seja, ele está fora do local dele emocionalmente correto. Ele, como filho, assumiu o lugar de pai, né? Ou então ele diz assim, puxa, minha mãe, cara, minha mãe não tem solução, não. Aquela velha não tem jeito, não tem como. Nossa, mas você não respeita a tua mãe? Você não tem honra pela tua mãe? Não. Aí eu pergunto para ele assim, quem nasceu primeiro, você ou sua mãe? Mas é lógico que é ela. Eu falei, então, cara, ela é maior do que você. Ela veio primeiro. Ela é a mulher que te deu vida. Mas tem uns problemas. Eu falei, então, tem problema, mas vamos olhar para isso. Aí desenvolve-se um processo, né, para a gente poder trabalhar esse olhar desse filho para essa mãe. Então, basicamente, né, dentro desse processo, existem algumas regras, né, que daí o Bert Helling, que nos ajudou nesse processo, dizer que são as que ele chama até de leis do amor, ou seja, a gente não pode excluir ninguém do sistema. Quando você exclui alguém do sistema, de alguma forma o sistema tenta incluir aquela pessoa para que o amor seja pleno. Quando eu estou falando de sistema, eu estou falando do inconsciente, tá? É como uma criança que olha e lembra que teve um irmãozinho que morreu, puxa, mas ele vive com a saudade daquele irmão. E às vezes ele não consegue ser pleno na vida em virtude daquela saudade que não foi curada, que não foi trabalhada, né? Ele fala muito, por exemplo, da ordem ou da hierarquia, né? Ou seja, que primeiro são os pais, depois somos nós. Você já deve ter visto muitos irmãos que às vezes é o irmão mais novo e quer ocupar o lugar do irmão mais velho, mas lá não é o lugar dele, né? Ou então você vê famílias em que perdemos um filho, o primeiro nosso morreu. E esse aqui, quem é? Ele é o primeiro, meu filho. Não, não é, ele é o segundo, né? Você já perdeu um, né? E é pesado para uma criança ocupar um lugar que não é dela, tá? Mas como assim? Inconscientemente, no inconsciente essa criança se desloca para um lugar que não pertence a ela. E a outra ordem do amor que o Bert fala, ele fala a respeito do equilíbrio entre o dar e o receber. Eu, quando estou atendendo a empresa, eu vejo muito isso, o desequilíbrio, né? Às vezes o dono acha que está dando demais para aquele funcionário e o funcionário está dando pouco. Ou o contrário, o funcionário acha que ele está dando muito e o patrão está dando pouco. E isso provoca desequilíbrios. Então a gente analisa a empresa e vê um desequilíbrio dentro daquela empresa. Então, deixa eu te fazer outra pergunta. Que é feito? Vocês usam ferramentas? Vocês usam na terapia da constelação?
tem algum tipo de ferramenta que é usada? Ou não, é só uma conversa mesmo? O que mais se usa, como eu disse anteriormente, que a gente pode fazer em formato de workshop com participação de outras pessoas, tá? Mas ele pode ser feito com bonequinhos, por exemplo. Bonequinhos de Playmobil, bonequinho de cera, qualquer tipo de bonequinho, né? Biscuit, tá? Como eu disse para você, às vezes eu estou numa empresa, eu faço com os copinhos de café, ou eu faço com clips. Mas como assim você faz? É simples, você vê como é que você vai entender? Vou te dar um exemplo. Esses dias eu pedi para uma pessoa assim: pega um bonequinho deste daqui, que representa o seu esposo, e coloca ele ao teu lado. Ela pegou um bonequinho feminino e pôs do lado. E eu, obviamente, olhando para aquilo, falei: por que você escolheu esse boneco? Eu falei: não, porque ele tem a cara do meu pai, a cara da minha mãe, não sei o quê, tal. Eu falei: você percebeu que você escolheu um feminino? A pessoa parou, olhou. Nossa, por que eu fiz isso? Olha o movimento inconsciente, né? Aí eu fui conversando com ela. Ela me disse assim: eu acho que eu estou começando a entender agora com a tua conversa. É que lá em casa, eu acho que eu tenho esse comportamento aqui. Eu tenho o comportamento do masculino e eu começo a sublimar o meu esposo, porque eu adoto esse comportamento. Bom, mas foi o bonequinho que falou tudo isso? Foi o Clips? Não, foi só a posição que ela colocou, o jeito que ela colocou. E aí, a partir de então, a gente começa a fazer perguntas e a pessoa vai contando o que está acontecendo. É como se a gente utilizasse uma ferramenta que ajuda ela a acessar o mais profundo dela, do que está na memória dela. E ela começa a colocar aquilo para fora. Então, tem pessoas que ficam surpresas, como por exemplo, você joga um copinho de café, eu faço 2 caretinhas, olha, esse é teu esposo, esse é você. Coloca os 2 copinhos de café. Ela põe um de costa para o outro, um olhando para cá e o outro para lá. Aí eu falo para ela: mas por que você pôs um do lado, um do outro? Ela para, olha e fala assim: nossa, é mesmo, acho que lá em casa está desse jeito mesmo, está um olhando para um lado e outro para o outro. Aí eu começo a perguntar: mas por que você está olhando para o outro lado? O que trava aqui? Aí é como se essa ferramenta, né, esse objeto, ele fosse utilizado para fazer uma radiografia do estado interno daquela pessoa. Então eu sempre digo para eles: olha, gente, quando nós estamos montando aqui esses bonequinhos, ou esses copinhos, ou clipes, seja lá o que for, nós estamos tirando uma radiografia do teu estado mais profundo. É como se nós tivéssemos uma máquina de plaque, vamos ver o que tem lá dentro, o que está escondido lá, né? E aí ela monta, ela coloca. Então, quando ela coloca, eu começo a conversar: mas você percebeu que você fez isso? Você percebeu que você colocou assim, né? E detalhe muito importante: tudo isso é trabalhado único e exclusivamente com sensações no corpo. Não é uma atividade racional. Levou para a razão, traz de volta. Leva para a razão, traz de volta. Eu estou pensando. Não pensa não. O que você está sentindo? Eu sinto peso no corpo, dor no corpo, eu sinto cansaço. Isso. É essas sensações que você tem que ir trabalhando para você ir aguçando o seu estado de percepção. Agora pensa com você. Você tem sensação o dia inteiro, cara. Mas você não para perceber. De repente você fala: nossa, hoje eu estou com um problema aqui, uma dor no braço, hoje eu estou com não sei o quê. Hoje eu estou sentindo um peso, estou sentindo um aperto. Nós temos sensações o tempo todo. Nós só não paramos para olhar para essas sensações. Enquanto eu vou para um processo terapêutico como esse, não, aí eu vou parar e vou olhar essa sensação. É como se eu exercitasse um estado de presença diante de emoções que vêm de mim e eu nunca parei para percebê-las de maneira correta ou para senti-las de maneira correta. Então, eu estou dando um tempo, parando, acessando essas percepções, é uma forma lúdica, né, de usar algum objeto ou algo assim, para mim poder perceber que isso aconteça. Então, não tem absolutamente nada a ver que tem que ser o objeto A, tem que ser o B, tem que ser o C, tem que ser o D. Nada disso. Qualquer coisa que a pessoa possa representar. Imagina eu fazer com clipes, né? Como é que o cara vai olhar para o clipe e vai pensar que aquele clipe é meu pai, aquele é minha mãe? Eu digo para ele: imagina que fosse. Como você colocaria? Eu colocaria assim. E assim, eu colocaria assim. Pronto. Esse é o olhar que é feito. E, por exemplo, na constelação,
você falou das posições do copinho, do clips. A constelação ajuda a reorganizar esse campo? Como que Ah, exatamente isso. Ou seja, durante esse processo, a gente usa de algumas palavras de amorização. Palavras que podem levar a conduzir novamente ao estado do amor. Como, por exemplo, a pessoa se coloca superior ao seu pai. Aí eu pergunto para ela, quem nasceu primeiro? Você ou seu pai? Ela rapidamente, não, lógico que foi o pai que nasceu primeiro. Então eu digo para ela, veja só, se seu pai nasceu primeiro, ele tem precedência, né? Ele é o primeiro. Sem ele você não existiria, sem ele você não teria vida. Ah, é verdade. Aí eu começo a exercitar com elas algumas palavras de amor. Puxa, você consegue olhar para o teu pai, pensar nele? Olha, imagina que esse bonequinho aqui fosse o teu pai. Olha para ele. Você consegue dizer para ele do amor que você tem? Ah, eu não consigo, eu sinto travado, tá? Aí, se ele se sente travado, a gente vai trabalhando isso até entender por que travou e ajudá-lo nesse processo de destravar. Diz para eu consigo falar, então diz para ele, pai, obrigado pela vida, né? Eu te acolho no meu coração, você é grande, eu sou pequeno. São N possibilidades do que a gente usa, ajuda a pessoa a falar. Do mesmo jeito em que tem momentos que eu digo para a pessoa, o que você gostaria de falar? Às vezes ela tem muita raiva lá e gostaria de falar de raiva, deixa ela falar, deixa ela colocar isso para fora. Esse é o momento de poder trabalhar nisso, para depois ela poder ressignificar esse seu estado interno e fazer ajustes. Aí as pessoas dizem assim, tá, mas e depois dessa constelação ela reverbera? Sim, ela reverbera. Como? Muito simples, gente. O nosso coração ele é um emissor de ondas. Se você tem um coração emitindo ondas de amor, o teu amor se espalha. O teu amor se espalha por todos os lugares. É assim que vai reverberar. Da mesmo jeito que nós já falamos aqui num outro bate-papo nosso, né? Quando eu disse assim que um jovem não tem nenhuma namorada, ninguém olha para ele. A hora que ele arruma uma paquerinha, nossa, parece 15, né? O que aconteceu? O coração dele está reverberando coisas diferentes. Está reverberando o amor. Reverberou o amor, vem para o equilíbrio do seu estado emocional. Então esse é o processo de mudança que acontece. o que pode causar um campo bagunçado? O que ele pode causar na vida da gente? Qual que é o sintoma de que no meu campo não está? Primeiro vamos entender o que é um campo bagunçado. Por exemplo, uma das coisas que provoca muita bagunça no sistema emocional das pessoas está ligado ao que nós chamamos de situações veladas da família. Sabe aquelas histórias que você escuta na família? Parece que aconteceu tal coisa, mas ninguém fala sobre o assunto. Parece que ocorreu não sei o quê, mas ninguém toca naquele assunto. E aí as crianças que vão nascendo vão escutando que parece, que ouviu, parece. E às vezes ela até diz assim, então, não sei, parece que aconteceu algo na minha família, mas nunca fiquei sabendo. Mas como ela é participante, ativo daquela memória, lá no mais profundo do inconsciente dela tem esse registro. Mas ela sabe que algo incomoda, ela não sabe o quê. Então a gente chama isso, né, durante o processo do trabalho, de atividades, né? É muito comum os profissionais chamarem isso de emaranhado. Existe um emaranhado, algo mal resolvido ali e que fica velado no estado familiar. Então, por exemplo, tínhamos um pai que não prestava, foi expulso. Nós tínhamos um pai que era muito agressivo, que batia na nossa mãe. Nós tínhamos um pai que surrava os filhos. Nós tínhamos um pai que abusou de alguém da família e ele foi excluído, mas ninguém quer tocar naquele assunto. Fica lá, aquele assunto. Então, como se ficasse algo mal resolvido dentro da nossa história. E quando a gente começa a dar luz a essa história, as coisas começam a ser diferentes, né? Tanto que a palavra de Deus diz, né? Ou seja, não há nada oculto que não venha a ser revelado. É nós que guardamos, nós que escondemos. Então, quando a gente começa a mostrar e olhar para isso, e com um detalhe, respeitar, né? Porque aquilo já foi, não é? Já foi. Se foi certo, se foi errado, não cabe a nós o julgamento. O julgamento só cabe ao nosso chefão, nosso poderoso, né? O nosso Criador. É só Ele que julga, só cabe a Ele. Então a gente olha para aquela realidade, interpreta aquela realidade e toma decisões de ir para uma vida melhor, de melhorar aquela realidade. Porque se eu não olho para aquela realidade, rejeito ela, brigo com ela, quando eu menos me percebo, estou tendo o mesmo comportamento. Estou repetindo o comportamento. Então,
Se a gente tem exclusão na família, pessoas que foram excluídas, né? Se nós temos pessoas na família que provocaram situações ou provocaram atos, né, que provocou uma situação de desgaste na família. Tem família que tem assassinato, né? Tem famílias que têm suicídio, né? Você tem uma série de situações de histórico familiares. Vamos pegar a nossa família, né? Se você olha para um lado da nossa família, que é uma família oriundas de italianos, e você tem um outro lado da nossa família, que é oriundas de mineiro, né? Quando você olha para a mineirada, que é a nossa turma, pensa num povo bom de briga, né? Para arrumar uma confusão é 2 minutos, fica bravo, né? Para arrancar da faca 2 instantes, ou seja, modo de falar, né? Forma de expressão, né? Mas para a gente mostrar como é que vem aquele ímpeto, né? De agressividade, aquele ímpeto de raiva. Aí você olha e fala, mas você tem toda essa raiva oriunda do quê? De onde que vem? Aí alguém fala assim, rapaz, o avô dele é do mesmo jeito, cara. Pensa o que ele era, né? Aí o bisavô, o bisavô era melhor ainda, era mateiro naquele tempo, desbravou o estado do Paraná, né? E aqui ele fazia isso e fazia aquilo. Aí você começa a ver o quê? Que você tem uma história. Ah, mas eu já estou melhor do que eles. Realmente, já houve uma evolução no processo histórico. Aí quando eu faço um trabalho desse, eu olho para essa história, eu respeito essa história, eu amorizo essa história, eu agradeço eles por tudo que eles fizeram por mim, porque se eles não fizessem eu não estaria aqui. É como se eu estivesse trazendo para mim a gratidão pela minha origem familiar, o respeito pela minha origem familiar. Você sabe das crises, né, que os adolescentes e pré-adolescentes sofrem, né? De não gostar do jeito que são, não aceito meu nariz, não aceito meu cabelo, né? Eu não aceito o jeito que eu sou, eu não queria ser assim, não queria ser assado, né? Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, ou seja, é só uma forma de expressão para entender como é que a gente rejeita esse processo, né? Eu não queria ter nascido nessa família, eu queria ter nascido numa família assim, né? Porque lá em casa todo mundo podia ser de tal jeito, ter a forma do olho tal, ter o cabelo tal. Olha o processo de rejeição. E às vezes isso lá na adolescência se resolve, a pessoa toca a vida tranquilo. Mas quanta gente a gente encontra aqui já na idade avançada, rejeita e não aceita e passou a vida toda sem a aceitação. Então tem coisas que eu aceito, acolho no meu coração e aí eu começo a trabalhar para fazer uma história nova. Agora, se eu ficar preso único e exclusivamente na rejeição, eu não construo uma história nova. A história nova não vai acontecer. Por quê? Porque o meu foco, o meu olhar está na rejeição que veio do passado. Não, eu tenho que olhar para uma vida nova, para um momento novo. Respeito tudo isso, né? Vou te contar um fato bastante interessante que aconteceu comigo. Eu fui para a Itália, andei por lá, né? E voltei de lá com uma ideia assim, na minha consciência. Rapaz, será que eu dei azar? Que porro duro, né? Que coisa dura, né? Respostas duras, né? E fiquei assim com uma rejeição do tipo, acho que não tenho vontade de voltar a passear nesse país não, né? Aí eu passei por uma cirurgia, fiquei com uma bolsa, né? E fiquei 15 dias em casa e fui um dia fazer visita ao cemitério. E fui passando lá pelo túmulo do meu pai, dos meus avós. E quando eu cheguei no dos meus bisavós, né? Os italianinhos, todos lá de terninho, gravatinha, bigodinho fino, né? Aquele estilo de 1900 e alguma coisinha. E eu olhei para aqueles e falei, cara, eu vou rezar por vocês hoje, né? Pela alma de vocês, para vocês estejam bem, estejam legal. Aí veio assim no meu coração, acolhe eles também, cara. Eles vieram lá daquele país que você foi e não gostou muito. Você nasceu de lá. Talvez foi isso que você não gostou do que você viu. Você veio de lá. E isso pode ser você. E aí eu comecei a fazer um trajeto mental. Olha, uma autoconstelação, né? Imaginei assim, eles pegando as malas deles, numa insegurança dificílima, não é? Com um punhado de filho, pegando as malas com algum dinheiro dentro da mala, entrar num navio, que não sei se levava 4 ou 6 meses para chegar em Santos, chegar no Porto de Santos, ter que alugar ou comprar algumas mulas, carroça, botar em cima disso, cortar o estado de São Paulo inteiro, passar o Paranapanema e vir se instalar aqui em Ribeirão Claro. Poxa, gratidão, né? Os cartões de parabéns, né? Gratidão. Entendeu como é que daí muda o teu estado? Muda a percepção, né? Exatamente. Ou seja,
Antes eu olhava para eles e falava assim, povo maluco, né, rapaz? Italianada doida aí, né? Não, agora eu olho para eles e falo assim, cara, que povo fantástico, hein? Olha o que eles fizeram para eu poder existir. Só a partir desse movimento deles eu pude existir. Então, se eu estou aqui hoje, eu tenho toda essa herança. E eu tenho que aprender a olhar para essa herança. E isso é bíblico, né? Quando você vai lá, você vai ler a genealogia de Jesus, na introdução do Evangelho, né? De onde ele veio, como ele veio, quem veio primeiro. Se você for olhar lá, tem gente boa pra caramba, mas tem gente complicada, tem assassino, tem de tudo lá na história, gente fantástica e tudo mais. E aí você entende aquela genealogia e fala, olha a história dele aqui. É a mesma coisa nós olharmos para a nossa história. Então, quando nós olhamos para a nossa história e olhamos para ela com gratidão, aí as coisas são diferentes. Mas aí tem gente que diz assim, mas não dá para olhar, porque meu pai era ruim, minha mãe bebia, meu pai não sei o quê. Aí eu volto de novo e digo, legal, cara, tudo isso aconteceu, nós não temos como negar isso, isso é realidade, isso é fato, né? Isso de fato aconteceu, provocou uma marca em você, mas você pode fazer melhor daqui para frente. Se você ficar olhando lá e só reclamando, é como se você estivesse dizendo assim, eu não deveria ter nascido. E quem acha que não deveria ter nascido, não tem força para a vida. Porque ele acha que não deveria ter nascido. Então é como se ele estivesse passando aqui e sofrendo, carregando sofrimento, carregando os pesos da vida. E não é esse o propósito. O propósito é que eu olhe para o meu passado e principalmente seja grato. E eu sempre digo para os meus clientes, seja grato ao Criador, cara. Ele usou os mecanismos possíveis que ele tinha para te dar vida. Porque ele te ama tanto, ele queria tanto te ver nascer, que ele usou essa ferramenta aí. É igual a você, Alcione, para você poder nascer, cara. Ele tirou esses italianos de lá em 1900, fez toda essa barbaridade para eles virem parar aqui em Ribeirão Claro, né? Nascer aqui o teu avô, Dalvino Cirelli, né? Nascer tua mãe, né? Maria Cirelli, tá? Para você poder nascer, cara. Olha que coisa fantástica, isso é maravilhoso para as nossas vidas. E às vezes a gente não olha para isso. A gente acha, puxa, caí aqui do balaio, né? Sei lá, cegonha me soltou aqui. Não, não é nada disso não, cara. Tudo por trás disso tem um plano maravilhoso de criação e um plano maravilhoso de vida. Então, esse processo da constelação nada mais é do que olhar para toda essa riqueza que existe. Mas tem problemas? Tem problema. Toda família tem. Todo mundo tem emaranhado. Mas olha para esse emaranhado e respeita ele. Mas você não vai poder mudar mais, vai mudar? O que passou, passou. A história passou. Então olha para eles e respeita. O que eles estão vivendo lá no mundo do espiritual é com eles vão ter que resolver isso lá. O máximo que nós podemos fazer é rezar por eles e interceder por eles por uma vida melhor para eles, né? Mas nós podemos fazer melhor daqui para frente. Agora, se eu ficar preso a esse processo, eu vou fazer melhor? Não, provavelmente eu vou repetir o mesmo sistema e meus filhos vão continuar, meus netos vão continuar repetindo esse sistema. Entendi. E a cura está no amor. Exatamente isso. Não tem outro jeito de ir para a vida a não ser por amor. O Filho do Criador disse, não julguem, não condenem, isso só cabe a meu Pai que está nos céus. Olha, nem ele disse que ele vai julgar, só cabe a ele. E o que ele diz? Ame. Qual é o nosso grande problema hoje? Nós queremos enfrentar ou queremos executar um negócio chamado justiça própria. Nós queremos executar a justiça. Nós queremos ser os executores das realidades. E nós não deixamos o amor executar o seu papel. Porque o papel do amor transforma. Quer um exemplo? Eu estava no final do ano fazendo umas viagens aí pelo interior do Paraná todo, né? E cheguei numa localidade para dar um treinamento, nada a ver, era um treinamento de lideranças sociais. E uma mulher olhou para mim e disse assim para mim, eu não suporto mais o meu esposo, eu vou me separar. Mas por que você não suporta? Ele se transformou num homem chato, impossível de aguentar. Eu disse assim para ela, olha, o nosso treinamento vai durar 5 dias. Eu posso te fazer uma proposta? Ela falou assim, pode. Até o final do nosso treinamento, eu quero te propor um exercício. Eu quero propor que você olhe para o seu esposo e, na sua cabeça, fale para ele as coisas boas que ele tem.
Olhe para ele deve ter muita coisa boa. Ela falou: "Tem". Eu falei: "Então vai falando na sua cabeça as coisas boas, não precisa falar para ele não, vai falando na sua cabeça". Ao final do 5º dia, ela voltou para conversar, falei: "E aí?". Ela falou assim: "Nossa, mudou o meu jeito". Falei: "Então mudou a sua perspectiva, né, mudou o seu jeito de olhar. Você estava fixada no problema e você não olhava para a solução. Ou seja, você estava olhando para um lado só, e ele tem 2. Ele tem problemas? Tem, mas ele tem grandezas também. E quando você olhou para as riquezas dele, as riquezas dele foram suplantando as dificuldades". Ele falou: "É exatamente isso, porque hoje ele é uma outra pessoa". Então, todos esses processos, seja o processo do coach, seja a PNL, seja o processo da constelação, são processos baseados no amor. O amor é que realmente provoca a transformação nas nossas vidas e na vida das pessoas. E digo também, tá? Para quem é profissional, quem quer entrar no mercado, vai para o mercado com amor. Se você for com um olhar de ganância, de ganhar dinheiro, você poderá ser até rico, mas você não será feliz nunca. Agora, se você vai para o olhar para dar para as pessoas aquilo que você tem de melhor, isso é um ato de amor. Você vai ser recompensado por isso e você vai ter uma vida muito feliz. Beleza? Obrigado. Estamos terminando aqui o nosso Pode Vencer. Um grande abraço a todos.